Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é professor Fabrício. Vou estar dando aula de geografia para vocês, tá certo? Eu divido junto com a professora Carla, a geografia do sétimo ano. Então, nessa primeira aula, vocês vão ter aula comigo, tá? Aos meus alunos do sétimo ano, estou sentindo muitas saudades. E aos alunos da professora Carla, é um prazer estar com vocês, tá bom? Espero que todos estejam se cuidando, né, por causa desse surto de coronavírus. Evitem aglomerações, evitem contatos físicos, para que a gente possa acabar com essa doença o mais rápido possível e se ver em breve, tá? Vamos lá para os estudos, tá bom? Bons estudos e vamos lá para o percurso 6. Vou virar agora o meu celular aqui para o notebook, tá? Para eu dar aula para vocês, tá bom? Um abraço. Pessoal, hoje nós vamos falar, como eu já disse, sobre o tema migrações. Quando eu falo de migrações, eu estou falando do deslocamento de pessoas. Seja o deslocamento mais simples, né? De casa para o trabalho, ou o deslocamento que a gente fala de migrações externas, que é de um país para outro. Geralmente as pessoas migram em busca de melhores condições de vida. As pessoas fogem de problemas naturais, como é o caso da seca que ocorre no Nordeste, né? Muitos nordestinos migram para o Sudeste em busca de melhores condições de vida, em busca de sobrevivência, em busca de emprego. Então as migrações elas ocorrem por diversos motivos, tá? E a gente vai falar sobre elas aí na nossa aula. Lembrando a vocês o seguinte, então a migração é qualquer tipo de deslocamento, seja ele dentro do país ou fora do país. Aqui eu estou colocando um exemplo para vocês de uma migração interna, uma migração em que uma pessoa que está saindo do campo em direção à cidade em busca de melhores condições de vida, tá? Geralmente as pessoas fogem do campo, como eu já disse para vocês, por conta da seca, por conta de o campo não ter a sobrevivência adequada para a mesma. Então as pessoas buscam esse refúgio na cidade, a cidade tendo uma melhor qualidade de vida. E a gente vai tratar disso daí, tá bom, pessoal? Já aqui, a gente está falando de uma migração externa que ocorre entre países. A migração externa ela pode se dar por diversos motivos, né? A questão do turismo, a questão quando a pessoa sai de um país para outro na busca de melhores condições de vida. Então, muitas vezes, essas pessoas que saem de um país para outro, muitas vezes essa migração é ilegal. Ela tenta uma melhor qualidade de vida em um país, mas só que essa melhor qualidade de vida, muitas vezes, não tem a documentação exigida para que a pessoa more no outro país. Então, essa migração ela pode ocorrer de muitas vezes de forma ilegal, né? O caso, por exemplo, de brasileiros que vão tentar ilegalmente a vida nos Estados Unidos, os mexicanos que cruzam a fronteira México e Estados Unidos em busca de melhores condições de vida, tá? Então essa migração externa, ela ocorre por diversos motivos. E tem também a questão do turismo, né? Quando a pessoa sai de um país para outro em busca do turismo. Nesse primeiro ponto aqui, que fala da migração interna do Brasil, nós estamos falando de uma primeira fase de migração interna do Brasil, que é do período de 1950 até 1970, que foi quando os nordestinos, né, que é o principal polo de repulsão populacional. Galera, o que é repulsão populacional? É quando as pessoas saem de um determinado lugar para outro. Então, de 1950 até 1970, os nordestinos eles migravam lá da área deles em direção à industrialização que estava surgindo na região sudeste, principalmente nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. E também ainda nessa década de 50 para a construção de Brasília. Muitas pessoas saindo do Nordeste, tanto para a industrialização do Sudeste, quanto para trabalharem na construção de Brasília. Tá? Temos um outro período aí de migração em um determinado lugar, que aqui é o Brasil, de 1970 a 1990, que é a expansão da fronteira agropecuária. O que é isso, galera? As pessoas foram principalmente para as regiões centro-oeste
e Norte em busca de maiores áreas para a produção tanto da agricultura quanto da pecuária. Então, esse período aí ele ficou marcado pela migração em busca de novas áreas de produção, tanto para a região centro-oeste quanto para a região norte, né? Essa expansão da agropecuária. Hoje, para a gente ter uma ideia, a região centro-oeste é conhecida pela grande mecanização, né? Uma região que produz tanto em agricultura quanto em pecuária, sendo que essa região tem como principal produção a soja, que é exportada para o mundo inteiro. Então você vê a região centro-oeste aí no mercado brasileiro sendo a região com grande foco para a produção agropecuária, tá? E o que acontece, pessoal? Surge entre 1990 até 2010 a chamada migração de retorno. É aquela galera que, de certa forma, não se adaptou à nova região, ou seja, elas saíram, né, de uma região para outra em busca de melhores condições de vida, mas só que não conseguiram o espaço adequado, não conseguiram emprego e elas acabam indo de volta para a sua terra natal. Nessa foto aqui, ó, é a pessoa segurando aqui um papel, não deu certo, né? Esse tipo de frase é geralmente a frase para muitos nordestinos que pensam que quando chegam aqui no Rio de Janeiro vão encontrar emprego mais fácil. Mas o que acontece? Hoje, galera, o mercado de trabalho está muito ruim, né? O mercado de trabalho hoje precisa cada vez mais de uma capacitação e as empresas hoje estão cada vez diminuindo o número de empregos. Então, esse é o grande retrato das grandes cidades. Se a pessoa ela acaba não conseguindo emprego, ela acaba não tendo boas condições de sobrevivência. Não tendo boas condições de sobrevivência, essa pessoa acaba o quê? Acaba aumentando o índice de pobreza nessa região, tá bom? E aqui a gente vê as grandes migrações que ocorrem dentro de um país. O chamado êxodo rural, né? Que é a migração mais conhecida, que é a migração do campo para a cidade. Como eu disse para você, essa migração do êxodo rural, as pessoas saem do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. Saem daquela vida difícil do campo, saem de problemas naturais como a seca, que destruiu toda a sua produção, e essa pessoa não tem mais condições de produzir. Então elas acabam indo para as grandes cidades em busca dessa melhor condição de vida, tá? O êxodo rural. Saída do campo para a cidade, tá? E tem as migrações também temporárias, tá? Que é o deslocamento da pessoa. Quando a pessoa, por exemplo, ela sai de uma área para outra para trabalhar temporariamente e ela retorna para a sua região de origem, né? Retorna para a sua terra natal. Muitas empresas fazem isso com os funcionários, né? Exemplo, você vai trabalhar na filial da minha empresa por 2 meses, em outro estado. Aí depois volta para cá. Isso daí é chamada de migração temporária, tá bom, galera? E temos aí também a migração pendular. O que seria a migração pendular? A migração dos pais de vocês, que é aquela migração de ida e volta, a migração diária, a migração que os pais fazem todo dia, de casa para o trabalho e do trabalho para casa, tá? Tem uma outra questão também, pessoal, um termo específico pra caramba, que é a questão dos brasiguaios. O que são os brasiguaios? São os brasileiros que se aproveitam para irem para o Paraguai em busca de melhores condições de vida também. Cruzam a fronteira, né? Principalmente lá na região sul, no lugar conhecido como Foz do Iguaçu, lá no Paraná, e cruzam a fronteira para buscar uma melhor condição de vida no Paraguai, tá bom? Para finalizar nossa aula aí, pessoal, a gente vai tratar desse último tema aqui, ó. Imigração e emigração, né? Muitas pessoas confundem esses dois termos, né? Quando a gente fala de imigração, é quando a pessoa está vindo para o nosso país. Exemplo, quando começou as lavouras de café do Brasil,
O Brasil, veio para o Brasil inúmera quantidade de imigrantes italianos, e imigrantes italianos que vieram trabalhar nas lavouras de café. Depois de um determinado tempo, vieram imigrantes japoneses, que foram morar em São Paulo, vieram imigrantes holandeses, de vários tipos de nacionalidades. A imigração, então, é quando a pessoa ela chega a um país. Em contrapartida, a emigração é quando a pessoa sai de um país. Por exemplo, emigrantes brasileiros, né? Emigrantes brasileiros indo para diversas partes do mundo, né? Indo para a Europa, indo para os Estados Unidos. Então, quando eu falo mais uma vez de imigração e emigração, imigração é quando a pessoa chega ao país. Emigração é quando a pessoa sai de um país, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço muito a atenção de vocês e a gente se vê nas próximas aulas, tá? Um grande abraço, né? Pena que não pode ser um abraço físico, mas um abraço, né, distante. Estou com muitas saudades, tá? Se cuidem aí. Um abraço.